Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cinema, tudo bem, Lai? Tudo bem, achei que você ia me excluir do É porque às vezes a gente podcast. muda um pouquinho, né, gente? A gente vai mudar um pouquinho. E aí, como que foi sua semana? Boa, Lai? Foi ótimo, cansativo, mas foi boa. E a sua? Lai também tem esse negócio de cansativo pra tirar férias, gente. É. Tirando férias, tá quase Não, igual a Fátima todo dia Bernardes não. com a história. Quem Porque a gente já dera. tava quase, antes dela mudar o programa, já era assim, encontrando Fátima Bernardes, porque tá igual o Lai vai pegar férias de novo. Até parece. Estamos aqui com o Cristiano Souza. O Cristiano vai conversar com a gente sobre cinema. E na verdade, uma pergunta que eu fiz pra ele: existe cinema em Goiânia, Cristiano? Existe uma produção de cinema no estado de Goiás? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Nicolas. Laio, é um prazer estar aqui com vocês. E existe cinema em Goiás, é pouco, mas existe. Né? O cinema aqui em Goiás, desde os anos 60, já existia longas metragens. E a partir daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre toda a estrutura de cinema e essa luta que é fazer cinema em Goiás. Então, aí eu ia te perguntar, então é isso mesmo, é a da luta. Como é que a gente então faz para esse cinema aparecer? Porque o que a gente percebe é assim, eu sempre ouço, até por causa de você mesmo, o Cristiano tem o Festival Digo, tem uma produtora também. Sim, são 3 festivais. Cristiano tem um monte de verdade. negócio nessa É área muito de trabalho. Eu Cristiano perdi tem meus muita cabelos coisa todos. Fazendo festival. nessa área assim de cinema, mas eu acabo descobrindo que tem essa área porque vendo as coisas do Cristiano. Então assim, a gente vê que tem uma produção funcionando. A gente só não vê isso acontecendo, a gente não vê isso sendo divulgado e também não vê esse filme depois. Porque às vezes não tem lugar de exposição, né, gente? É isso que talvez falte. Primeiro porque não tem mesmo, porque Goiás é um espaço, né? Eu digo até que é um pouco meio o Texas do Brasil, né? É um espaço mais difícil para produções culturais. Então, na verdade, nós tivemos um retrocesso desde os anos 60, que nós já tivemos grandes cineastas como o Bênio, a Cici Pinheiro e vários outros também que criaram longas metragens e que com uma qualidade impecável e que até hoje é considerado um registro histórico de Goiás. Mas com o tempo, com as políticas públicas, essa produção foi acabando, foi diminuindo e hoje mesmo, para fazer um filme, para que ele chegue às salas de cinema, tem que ser com coprodução, ou tem que ser realmente meio mágico, assim, tem que ter várias conexões para que esse filme seja realizado. Né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que realmente essa questão cultural não está sendo levada a sério, então nós não temos filmes goianos, são poucos filmes. E por incrível que pareça, o último filme que teve uma relevância maior foi um filme LGBT, com o tema LGBT, do diretor Daniel Nolasco, que trata essa questão do interior de Goiás, de Catalão, e que é muito ousado e que veio depois de muitos anos aí de retenção, de dificuldade de realizar cinema. Pois aqui em Goiás. isso aí é outra coisa que você falou, que é outra coisa que eu tenho sempre na minha cabeça. Assim, todo mundo que me fala alguma coisa relacionada a cinema, fala assim, porque a gente tem muito tempo que a gente fez, ou tem muito tempo que começou. Então, às vezes eu já vi gente com 5 anos para finalizar uma produção. Né? Então, assim, isso realmente parece que meio que deixa algumas pessoas meio incrédulas. Isso, porque primeiro, para fazer um filme, nós estamos num lugar extremamente burocrático, né? Você precisa fazer um projeto para fazer um filme, porque você vai contratar no mínimo 300 pessoas para fazer uma longa-metragem. E aí você tem que ter um orçamento. Então o filme, no mínimo, para ser de baixo orçamento, é 2 milhões de reais, vamos supor. E onde nós vamos conseguir esse recurso hoje no Brasil? Antes desse governo, nós tínhamos aí a Lei Rouanet, que não entra cinema, mas tinha o Fundo Setorial, que é justamente para melhorar as produções nacionais, e Goiás tinha um percentual maior para que as produções fossem realizadas, justamente para poder incentivar essa cultura, onde numa cidade de 3 milhões de pessoas, quase, tinha 6 ou 5 produtoras capazes de fazer um filme dentro da burocracia que a Ancine pedia lá atrás, que agora não existe mais. Fugir um pouco do circuito São Paulo e Rio, né? Isso, Fazer então uma coisa mais existia um incentivo regional. para isso, para a gente poder produzir esses filmes. Mas são poucas produtoras e poucas pessoas que produzem, porque não dá para viver disso aqui em Goiás. Tem que trabalhar com publicidade, eu tenho que ir para fora. Como meu pai mesmo, que há mais de 40 anos trabalha com cinema, mas nem fica aqui em Goiás. Tenho vários irmãos aí espalhados pelo Brasil, porque para poder trabalhar com cinema tinha que mudar de cidade. Aqui é muito difícil produzir algo, né? Ele começou com Santa Dica, que é um longa dos anos 70, 80, que foi feito na cidade de Goiás, e a partir daí foi para o resto do Brasil.
para poder trabalhar, para poder viver de cinema, mas sempre com grandes períodos assim de seca, né, que a gente passava dificuldades, porque até nessa época para receber o dinheiro do trabalho era demorado. E aí existe essa burocracia de 2 anos para você produzir, para você fazer uma pré-produção, para você poder escrever, levar o roteiro, colocar as coisas todas dentro do parâmetro que eles pedem, toda a documentação que é super chata, certificados de tudo, até se você, sei lá, um xerox de tudo que você tem na vida. E depois de aprovado, em alguns casos existe a captação ou a liberação desse recurso, que também demora 1 ano ou mais. Aí quando libera esse recurso já começa a produção, que aí você vai ter que refazer aqueles cálculos que você fez 2 anos atrás, ou 3, porque tudo já aumentou, tudo já mudou. E aí o que você recebe não e dá. aí não dá, aí você tem que fazer 1000 coisas para que essa produção seja realizada. Então antes desse governo nós tínhamos aí aflorou essa produção de filmes, inclusive esse filme Vento Seco, que foi exibido em Berlim, em vários festivais do mundo, que tem referência aí de Goiás, apesar de ser um filme extremamente ousado e fala da sexualidade, é uma grande representação dessa época que permitiu que filmes assim fossem produzidos, né? Logo depois dele já existiu proibição de filmes com temáticas LGBT ou temáticas com pessoas pretas, e aí muitos filmes deixaram de existir, e Goiás também deixou de ter esse incentivo a mais para produzir filmes, diferente do eixo Rio de São Paulo, que já tem uma produção muito mais intensa, né? Até por causa dos programas dos canais de TV e do fomento lá, que é muito mais sério, a cultura lá é muito mais desenvolvida. Então aqui em Goiás nós temos muitas dificuldades, e aí quando se consegue produzir algo aqui, ou é uma coprodução, a Globo Filmes vem aqui, faz uma série, igual aconteceu agora. Eu não quero comentar sobre isso não. Ou filma lá em Goiás um pedacinho, mas às vezes nem contrata as pessoas daqui. Né? Então, as pessoas de Goiás que trabalham com cinema, elas têm outro trabalho, com certeza, porque elas não conseguem se manter, porque eu ou queria estão saber, fora. igual eu sempre pergunto, e eu queria saber quem que é o tapado, que faz a pesquisa, né? Para ver que a gente é daquele jeito. Sim. É o tapado. Cristiano, você acha que então, por que São Paulo e Rio tem toda essa abertura, mesmo o cinema nacional ainda não sendo tão forte igual a gente gostaria, mas a gente sabe que ele funciona e tem muitos filmes legais. Mas por que Goiás é tão difícil, então? Porque a produção vai ser sempre a mesma, a captação é sempre do mesmo jeito. Não é só cultural, então, né? Não é só cultural, existe um interesse, né? São Paulo e Rio de Janeiro, existe já o interesse cultural, ele é muito palpável, porque a cada R$1 que você gasta em qualquer produção cultural, no mínimo 13 volta para a sociedade, volta para o Estado, porque a pessoa vai gastar o Uber para ir no cinema, para ir no teatro, vai comprar pipoca, as pessoas estão trabalhando no filme. Um longa às vezes demora meses para ser feito, a peça de teatro tem 50 pessoas lá atrás, então vai movimentando muito dinheiro para aquelas famílias e também para todo mundo que vive disso. Então São Paulo, essa produção é intensa e existe um interesse do governo, né? Até porque essa questão cultural e turística é muito grande e eles entenderam que esse dinheiro vai voltar muito mais forte. Então existem incentivos lá como o PROAC, ou incentivos federais, que são lei, que mesmo eles querendo tirar, eles não conseguem, que faz esse fomento, traz esses musicais e tudo. Agora em Goiás, nós temos quantos teatros? Eu acho que não cabe nem aqui na palma da mão, a gente consegue contar, né? E nós temos, a população daqui é a mesma população do Uruguai. E nós temos 5 teatros. Pois é, eu ia falar isso, até a questão do centro de Goiânia ter praticamente morrido, né? A gente não vê nada mais, basicamente, e depois a pandemia piorou. Uhum. E nós temos aí cinemas que poderiam estar exibindo, né, produções daqui e tal, e até para poder revitalizar um cenário já que está praticamente inexistente, né? Porque até o próprio governo federal existiu uma lei, por exemplo, que todas as salas de cinema eram obrigadas a exibir um percentual de cinema nacional, de filme nacional. Aí tiraram, o filho dessa pessoa que está aí, fez um projeto e tirou essa lei, porque estava prejudicando quem? Os donos dos cinemas, né? Os grandes empresários, as grandes distribuidoras. Então não é obrigado mais. Então isso fomentava um pouco a cultura, junto com o fundo setorial, para que essas produções fossem realizadas. Então hoje a produção é muito tímida em Goiás, eu acho que sai um filme por ano e olha lá, as que já foram planejadas muito tempo atrás,
E eu acho que o futuro agora, se essas coisas não mudarem, né, vai ser um pouco mais sombrio, porque não dá para fazer um filme independente, um longa independente e ter sucesso. E também da mesma forma como o cinema nacional era feito antes, também com pouco dinheiro ou com pouco recurso para poder vender a ideia do filme, né, de trazer aquela coisa, às vezes envolvia muito a sexualidade ali, mas de um jeito errado, como na pornô chanchada, para poder conquistar aquele público e fazer um filme com pouco dinheiro, que aí mostrando muito sexo ou palavrão vai vender aquele filme, né? Fazia com que as pessoas iam no cinema, inclusive na ditadura. Então, para se produzir com qualidade, produzir tudo, precisa de apoio, mas qual o apoio que nós temos hoje no cinema, né? Você não consegue nem a pipoca para estourar e para dar para a equipe para fazer um filme. E quando, por exemplo, eu que sou um empresário, eu resolvo apoiar uma produção. Sim. Eu não simplesmente vou jogar dinheiro lá, eu tenho um retorno disso, não tem? Exatamente, no Brasil é isso. Muito difícil. Essas grandes empresas, inclusive nos musicais e no próprio cinema, quando acontece, né? Porque nós também temos muitas dificuldades com os editais de cultura, né? Principalmente também, antes já era ruim, agora quase não existe mais, porque existe aí uma ação para tirar esse dinheiro para outras coisas. Mas existe muito mecenato. Então, desde do edital municipal, ou a Lei Goiás agora, que está meio estranha, né? São mecenatos, né? E a própria lei federal também funciona dessa forma. A empresa troca o imposto pelo apoio, então ela tem um desconto de 100% do imposto e ainda coloca a logomarca da empresa lá do filme, entendeu? Mas como nós estamos no Brasil, muitas vezes as empresas têm outros interesses, elas querem saber se a pessoa é famosa que vai estar no filme, ou ela vai querer um dinheiro daquele mecenato ali, né? O contador vai negociar alguma coisa, e quem está em Goiás vai querer fazer essa contrapartida com o filme goiano? Não, ela vai querer fazer contrapartida com o filme lá, com os atores da Globo, ou com atores famosos lá do Rio e São Paulo. Então, mesmo quando existia a lei federal, as grandes empresas de Anápolis, por exemplo, as grandes fábricas, elas iam contribuir para aqueles filmes com pessoas mais famosas, mesmo não gastando um centavo, tendo esse desconto de 100% do imposto. E por que são poucas empresas que podem fazer isso? Porque a empresa tem que estar 100% idônea. E a maioria das empresas do Brasil, 99,9%, espera a dívida crescer, ou caducar, ou consegue um desconto, igual a gente faz com o IPTU às vezes, que consegue depois do desconto 100% a parcela. Então a maioria das empresas não paga os impostos em dia. Quem paga é a Enel, porque é obrigada, por exemplo. Então, por exemplo, existe a Lei Goiás hoje que a empresa pode trocar esse imposto 0,01%, bem pouquinho, e a empresa tem que ser 100% idônea. Então, a única empresa que pode fazer isso em Goiás é a Enel, que aí vai fazer um edital para poder escolher o projeto que ela vai trocar esse imposto com várias condições. Tem que fazer um cadastro lá na Itália, online, tem que saber italiano. A empresa tem que querer, às vezes você vai falar sobre sexualidade, ela não vai querer, porque a logomarca dela vai estar lá. Então, são várias situações que não nos permite fazer um longa-metragem, fazer cinema em Goiás do jeito certo. E eu acho engraçado, né, o Estado exigir idoneidade de uma outra coisa, né? Exatamente. Mas é uma outra conversa. Mas acho que é uma consciência que nós temos que ter, né? E de repente valorizar isso, buscar saber essas informações, porque viver é político, só de viver a gente está falando aqui, está respirando e falando de cinema é ser político, né? Porque é uma representação do que nós somos. Então é isso que nós queremos, tipo, fazer uma novelinha lá que mostra que todo mundo aqui é caipira e fazer filme só pro FICA, por exemplo, que é um filme, que é um festival de filme ambiental, porque em Goiás só tem boi, é isso, então a gente precisa discutir outras coisas também, que é o que a gente tenta fazer com os festivais, né? E que é super legal também, como o Vento Seco, do Daniel Nolasco, que é um filme que eu super recomendo, que tem cenas, né, bastante ousadas e que mexeu com o mundo aí, que saiu aqui de Catalão, de Goiás. Você assistiu? Eu acho que você me mandou o link. Mandou o link também. Não, eu tô brincando, tá fácil de encontrar na internet agora. Então eu acho assim, aos empresários, eu acho interessante pensar direitinho no incentivo, no apoio, né, às produções. Não estou falando só de cinema não, gente, qualquer coisa relacionada à arte. Parece que aqui em Goiás as pessoas não têm muito interesse de apoiar a arte, né? Arte, cultura. Parece que vai doer
com alguém, sendo que você tem um desconto, igual o Cristiano falou, você tem uma isenção disso, mas não, parece que é uma falta de interesse, não é só por causa dessa história da empresa ser idônea, não, parece que é realmente uma falta de interesse, né? Porque tem muita gente aí que se juntasse um grupo, não precisa ser uma empresa apoiando, se juntasse um grupo, criasse um grupo, falasse assim, esse é um grupo de empresas que apoiam. Isso é bem visto pelo consumidor, tá, gente? O consumidor, eu mesmo como consumidor, eu olho muito essa empresa que recicla, eu olho muita empresa que apoia, eu olho tudo isso, né? E igual a mim, deve ter muita gente. Sem falar da mídia espontânea, né? E também das pessoas que vão no cinema, vão ver a sua logomarca lá, existe o lançamento do filme, que os atores vão, que a gente... É bom sempre produzir isso, eu gosto muito de fazer isso nas produções. Então sempre tem que ter um coquetel, sempre tem que ter essa busca pela mídia espontânea, que ela abraça muito essas causas, e a empresa ela vai ficar lá para sempre. Imagina, num filme, sua logomarca vai estar lá. A vida toda lá, né? O podcasting do iConnect Team, a vida toda lá no filme. E que marketing maravilhoso que é esse, que é temporal, né? E que às vezes não custa nada para um grande empresário, até para uma pessoa querer investir, até no curta-metragem, não custa nada, né? E promove essa questão, movimenta. Hoje tem ainda a internet, depois de 2 anos, geralmente o filme já entra na internet. Então é uma coisa importantíssima para a sociedade e um marketing incrível que muitas vezes as empresas deixam de fazer, às vezes por preconceito, ou já para ter aquela ideia que filme nacional é tudo ruim, que é só putaria. Não, né? Vamos colaborar para movimentar tudo isso e manter os nossos profissionais em Goiás. Né? Não obrigado todo mundo ter que sair daqui para sobreviver, para viver. Eu mesmo trabalhando em São Paulo. E eu acho que tem que parar com essa... Eu acho isso que é uma palhaçada mesmo, falar que filme nacional é tudo ruim. Você pode talvez não gostar de filme nacional, mas você assiste novela, né? Exato. É basicamente a mesma coisa. Aí. E Brasil tem uma qualidade de filme igual novela, gente. Os filmes são muito bons. Tem filme ruim? Tem, claro que tem filme ruim, igual tem filme ruim no Netflix. Né? Talvez as pessoas tenham escolhido errado, né? Escolheu errado, porque esses dias eu assisto tudo, né? Aí eu fui assistir uma série, pela primeira vez na minha vida eu parei a série no 3º episódio e falei, não dou conta mais de seguir. E era uma série americana, foi muito ruim, né? Tem isso. Enquanto eu assisti uma nacional que eu nem percebi que tinha acabado. Assim, foi muito rápido, eu vi todos os episódios seguidos. Então tem muita coisa boa na internet. E é incrível porque tem produções que são bastante divulgadas, quando você vai assistir, é uma porcaria. Que é a história dos trailers, né? A gente vai lá, tá lá para assistir um filme, aí tem o trailer do filme que vai vir ainda. Ainda conta a história toda. E às vezes tem aquela produção que tá escondida ali num catálogo de um streaming qualquer, ou ali na internet, que você nunca nem deu bola e você se surpreende. Você sabe como é que... Gente, sabe como é que eu descubro filmes e séries? Eu tô lá assistindo uma série, ou filme. Acabou, o Netflix fala... Os similares. Mostra, assim, alguma coisa e começa o trailer. Aí eu falo assim, deve ser legal, vou lá e clico e assisto. E realmente, eu geralmente me surpreendo. Que os algoritmos já buscam o seu gosto. Mas é isso que eu estou falando. A gente tem que contribuir para esse cinema goiano, porque nós precisamos ser representados na tela, contar a nossa história, entendeu? Então nós temos muitas histórias boas para contar, que podem ser interessantes, que podem atrair mais histórias, boas ou ruins, mas o importante é esse registro histórico que nós não temos. O registro, às vezes, vai ser aquela coisa sempre estereotipada, igual já teve novela que todo mundo andava de cavalo aqui, ia na praça cívica de cavalo, ou que todo mundo só canta sertanejo o dia todo. Uma calça de boca de sino. Uma calça boca de sino no ano 2021. Que é só os trembão, não sei o quê, mas não é isso. Então, por isso que é importante a gente pensar no cinema como representação. Que existem pessoas também, né, LGBT, que existem pessoas que querem discutir assuntos que são inerentes ao ser humano, que são importantes, e aí que a gente tem que buscar isso, e é importante esse incentivo, até para poder vender uma ideia, né, do que nós somos realmente, e que faz muito sucesso no mundo. Eu estou falando novamente de Vento Seco, mas é um filme que fez sucesso no mundo todo, que até hoje está campeão de pirataria na internet, porque trouxe um interesse, né, e é um filme totalmente diferente do contexto de ser filme sobre a natureza, ou ser, né, um filme que vai tratar um assunto chato, né? De longe
Ele não é chato. Algumas pessoas falam assim, mas a atuação dos atores é muito ruim. Gente, é ruim. É igual, por exemplo, quando um ator vai pra Record e eu não sei o que acontece com ele. É aquela mesma história que eu falei pra vocês do Pablo Vittar. Tinha uma voz linda no programa Amor e Sexo. Quando ele saiu de lá, não sei o que aconteceu com a voz dele. É a mesma coisa, o ator tá ótimo lá na Globo. Aí, de repente, ele vai pra Record, eu não sei o que acontece com o ator. Ele robotiza e vira uma coisa assim que parece que quem fala que o ator é o mesmo. Então, assim, é a mesma coisa. Tem alguns atores que são muito ruins mesmo. Mas a produção tem que andar. A produção tem que ser feita. E não dá pra trocar só porque ele é ruim. Né? Então vai ter que chegar ao final. Aí tá, se tiver uma continuação, ele vai ter que morrer. Porque é ruim. É verdade. Mas e outros, acontece. por exemplo, eu já fiz alguns curtas-metragens que ganharam prêmios e tudo mais. E os meus atores não estão mais em Goiânia, 99%. Ou foram para o Rio de Janeiro, está na Espanha. O Ivan Lima, que agora está fazendo também na internet, um negócio de fatos e não sei o quê. Então, assim, ninguém consegue trabalhar, porque tem poucas produções, eles vão fazer o quê aqui? Então, a maioria teve que migrar para outros lugares, aí nós perdemos esses atores. E aí, quando você vai fazer algo de Goiás, a gente tem que resgatar essas pessoas. Aí você tem que pagar para o Alex voltar da Espanha, trazer as pessoas do Rio de Janeiro para voltarem para cá para produzir, porque não tem ator que consegue sobreviver aqui, nem de peça infantil, que a gente também tem poucas. Então, Cristiano, isso que também é dinheiro certo não aqui, acontece. Então, a gente não tem, talvez, uma escola de atores? A gente não tem uma escola boa? Se não, existe, tem a faculdade... Ou elas existem e elas são caras? Não, existe a faculdade de artes cênicas da UFG, que é muito boa, mas todo mundo vai da faculdade, já vai para outros lugares. Tem o Basileu França também, que trabalha muito essa questão de dança, de musical e tudo mais, mas é muito tímido. Porque se não existem essas produções aqui, porque nós temos poucas salas, a gente está falando de teatro, de cultura em geral, mas nós temos poucas salas de cinema e pouco que vão abrir para produções goianas. E tem pouco teatro, o que essas pessoas vão fazer aqui? Elas vão ser formadas pelo UFG, pelo Basileu França, mas elas vão para o mundo, porque nós não temos espaço para fazer com que essas pessoas consigam sobreviver então, aqui. Mas aqui em Goiânia a gente não tem, então, uma escola tipo escola de atores, igual tem em São Paulo, que são coisas separadas da faculdade. Então, assim, tem muitos atores que dão aula para essas escolas. Aqui em Goiânia a gente não tem, né? Não tem porque não tem produção, não tem onde levar essas pessoas depois. Tipo a escola Wolf Maia, que depois de fazer as peças lá no Teatro Wolf Maia, em São Paulo. Então nós não temos um lugar assim, entendeu? São coisas tímidas, que às vezes tem, acho que o Deluxe faz isso, que é do Cabaré das Divas, mas é com crianças, adolescentes, são coisas assim só para poder instigar essa questão da cultural, mas aí as pessoas não conseguem se desenvolver aqui, aí não vai conseguir gerar trabalho. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tem, porque vocês que estão querendo ser atores não procuram. Porque se vocês juntarem e começarem a fazer, vai ter. Né? Procurar, vai ter. Porque as pessoas também não vão pegar um espaço enorme, abrir e falar assim, agora eu vou dar aula para ator. Se não tiver ninguém procurando, se não tiver uma demanda disso. Isso que o Cristiano está falando é sério. Às vezes não é porque não tem a produção. Mas talvez se tiver uma escola que incentive isso, talvez a produção venha daí. E vamos cutucar o governo também, que tem responsabilidade. Tem, claro que tem. Porque a gente vê ele investindo no sertanejo, porque o sertanejo é muito lucrável, né? E cadê, igual eu estava falando, a arte, a gente já fez alguns programas sobre isso, né? Tanto que a arte aqui é fraca, que as pessoas buscam em outro lugar. Então tá precisando mesmo de um incentivo, um empurrão, um puxão de orelha para poder dar uma mudada nisso aí. Eu queria muito acreditar, gente, juro. Eu queria muito acreditar na Secretaria de Cultura. Queria muito acreditar que tivesse alguma coisa do governo, da prefeitura, do estado, que incentivasse isso. E não por uma forma eleitoreira, tá? Não porque as eleições estão chegando e a hora que elas passarem isso vai acabar. Não aquela pessoinha que está todo dia querendo aparecer por causa de eleição e vai lá e faz e acontece e depois acaba. Né? Eu queria muito acreditar que a Secretaria de Cultura funcionasse para isso. Até porque ela chama Secretaria de Cultura. Né? Que ainda se manteve a secretaria, né? Que esse governo de direita tirou alguma secretaria de cultura, se manteve com essa ideia. Mas a questão dos artistas é porque
se um filho fala para o pai que vai ser artista, o pai já vai falar que ele vai morrer de fome, ou quando fala que é artista, mas você trabalha com o quê? Porque acha que ser artista não é trabalho. Então esse preconceito já parte a partir daí, já tem essa segurança. E o poder público que deveria oferecer essas escolas, ou esse alento, ou uma bolsa de estudo, não funciona. Então os projetos são mais voltados para os interesses próprios do Estado, né, do governo. Outra coisa, talvez você pense assim, não pensa que a criança vai viver daquilo no futuro, não. Ela vai, aquela criança que é muito tímida, se ela começa a fazer um curso de teatro, um curso para atores, um curso de alguma coisa que mexa com ela, ela vai deixando essa timidez de lado. Tá? Eu falo isso por experiência própria. Né? Eu estudei numa escola que tinha teatro, que tinha oficina relacionada à redação, um monte de coisa. Então, e até hoje eu ainda sou, as pessoas às vezes não acreditam que eu sou tímido. Mas assim, isso me ajudou bastante. Né? Isso me ajudou muito. Então, assim, isso ajuda seu filho também. Caso você fale assim, vai fazer escola de atores, vai viver de quê? Não, vai viver do que ele quiser viver. Agora, isso ajuda. Isso te abre a cabeça para o mundo. E aí precisa quebrar esses preconceitos, né? Porque a ator já vai questionar a sexualidade, já vai questionar muita coisa, porque para ser ator se dá muito trabalho, né? Primeiro tem que estudar e tem que quebrar os preconceitos da própria sociedade, do próprio corpo, da própria mente, e aí é que já é um trabalho difícil. Mas precisa mesmo dessa questão do poder público, não está muito bem direcionado para isso, inclusive teve projetos relacionados, por exemplo, aos bandeirantes, né, que já tem esse histórico de estupro, de violência, e aí existia, por exemplo, um projeto chamado Goiás 300, que os projetos que só seriam aceitos que tratassem a questão da colonização dos bandeirantes em Goiás. E aí esses projetos eram para ser levados em São Paulo, que são os paulistas os grandes responsáveis pela cultura goiana. Então o que a gente planeja para esse projeto deveria levar para São Paulo para poder mostrar a nossa colonização. Olha que projeto mais maluco e que quase foi aprovado. Só não foi aprovado porque algumas pessoas não permitiram isso, porque já tira toda a possibilidade de você produzir algo diferente, e você não vai produzir algo de uma situação que de muitos anos atrás, de violência, né, que provocou tudo isso, vamos falar, né, de pratos limpos, puxando o saco do paulista, sendo que você é goiano, você quer mostrar a sua cultura, né? Então está muito voltado para essas questões que já tem dinheiro, já existe o dinheiro do turismo, mas o dinheiro da cultura está indo para projetos que o Goiás Turismo, que o governo tem esse dinheiro, já poderia estar arcando, mas não, está pegando o dinheiro da cultura, levando para cavalhadas, para outros eventos que são turísticos e que não precisam desse dinheiro. Então a gente está em um momento de trevas mesmo, e mesmo com pessoas relativamente de cultura lá dentro dessa pasta que já foram meio que seduzidas por esse grupo. Não tem alguém que fiscalize isso? O Ministério Público, por exemplo? Tem o Ministério Público, também tem a Procuradoria, né? Então existem várias ações. Estão, gente? Né? Essa ação de pandemia até hoje, porque precisa, né? Mas existem algumas tentativas, mas é muito tímido, porque falta educação também dos próprios fazedores de cultura, né? É uma luta, a gente tem que buscar, muitas vezes a gente tem que saber mais do que as pessoas que trabalham na Secretaria de Cultura. Você tem que apontar os erros dos editais, assim, hoje a gente faz isso. Eu, como produtor, eu tenho certeza que eu sei mais do que o pessoal que fez o edital, porque eu tenho que aprender para poder questionar algumas coisas, algumas negativas, quando se trata de questões de sexualidade. Então eu tenho que entender o porquê que aquilo ali acontece. Eles nem sabem responder. Então a gente precisa... mas a maioria dos órgãos. Até hoje ninguém me explicou por que a Praça Cívica é cinza e amarela. Pois é, hoje. Verdade. O negócio que era para ser colorido, eu queria entender. Se foi promoção de tinta, né? Se alguém comprou assim. Daí é um projeto, um espaço todo cultural, que já foi abandonado ali, né? E outra coisa, não termina a obra, né? Nunca na vida. Quais museus que existem em Goiânia, que você já foi ou que você conhece? Só tem qual? O do Pelo do Vico, mas... museu de verdade, assim, que faça uma referência como museu que as crianças vão, nós não temos. Não, até porque as crianças não são nem convidadas, né, gente, para ir. A gente vê uma ou outra porque uma professora que é muito interessada de uma escola lá da periferia leva, porque se você pega uma escola particular hoje em Goiânia, ela não leva as crianças para conhecer a cidade. Não. Ela não leva.
Então eu acho que isso tinha que vir de todas as escolas e não só aquela coitada da professora, a única dentro da escola que está tentando fazer alguma coisa. Eu acho que juntar todo mundo e marcar dias, agendas, porque a obrigação desses lugares é receber essas crianças para ver o que acontece na cidade. Não, e conhecer mais da história do Mais da local. história. Porque hoje, por exemplo, o Teatro Goiânia, ele recebe mais peças infantis para escolas particulares, mas são poucas crianças privilegiadas que conseguem assistir um espetáculo ali que é totalmente pago diretamente da escola, entendeu? Que aí faz uma cópia de alguma coisa, uma fantasia da Disney lá, só muda o nome do Pinóquio, fica Piróquio, e aí faz alguma coisa, mas nós não temos essas questões para as crianças que são os cidadãos do futuro, que vão entender isso como cultura, e um espaço que é importantíssimo, que é a Assembleia, o prédio da Assembleia antigo, iria se transformar num centro cultural, que é importantíssimo, que nós não temos aqui em Goiás. Mas agora eles já estão criando situações para que esse espaço seja cedido para outra coisa, até meio religiosa, mas não como centro cultural que nós precisamos tanto. Então, são essas violências que as pessoas deixam passar e a gente vai ficando sem possibilidade. Mas aí de você cultura. sabe uma coisa? Eu vou te falar uma coisa que é porque não adianta, por exemplo, tá aqui, ó, nós três, a gente ir lá e brigar. Se não tiver outras pessoas, mas aí elas começam, porque eu fiquei sabendo esses dias, tinha um povo tentando invadir o prédio da Assembleia para transformar em alguma coisa que não seja isso, né? Aí deu lá uma confusãozinha, mas era uma pessoa que estava doida para chamar atenção, ela conseguiu chamar a atenção dela, mas não deu muito certo. Então, o que acontece? Não adianta a gente, nós três aqui, tentar fazer alguma coisa. Tinha que juntar mais pessoas, né? Tem que falar, se aquele prédio está lá e ele dá para fazer determinadas coisas, eu acho que um centro cultural ele vai atrair muito mais pessoas do que uma outra coisa, né? Então tem que começar a ver esses lugares em Goiânia. Tem lugares em Goiânia que estão fechados há anos, né? Palácio da Cultura, lá na Chateado Praça mesmo. Universitária. Tem vários lugares. Essa casa de vidro mesmo da prefeitura não tem, só tem ações ali dentro do poder, não tem ações culturais, é difícil estacionar, difícil chegar. Não, lá na praça universitária mesmo, que lá, eu lembro, gente, quando eu estudava, tinha uma biblioteca muito boa, a praça era muito legal e não sei o quê. De repente, aquilo sumiu. Um dia eu cheguei lá, tinha tanto lixo, né? Porque eu faço parte de um grupo de fotografia, a gente sai para fotografar a cidade. E a gente passou por ali e tinha tanto lixo dentro, não fora, dentro do prédio, que eu falei, gente, o que aconteceu com a sala de exposição e a biblioteca lá embaixo? E ali ficou por anos daquele jeito. Porque nós voltamos depois. Não, tá lá. Igual uma biblioteca que tem em Campinas, que parece que se você encostar na porta, ela cai. E é falta de cuidado, simplesmente. Mas aí a gente não sabe por que ninguém está cuidando, né? A gente queria entender por quê, que é a mesma história da tinta de promoção. Isso, que acaba sendo tudo muito desumano, né? Muito voltado para a corrupção. Então, prefere, e, por exemplo, a própria Secretaria de Cultura, em vez de reformar esse Palácio da Cultura e ficar lá, não. Ela vai lá para quase o Senador Canedo, num prédio que é mais perto da casa do secretário. Tipo assim, aí pra que vai um prédio de Goiânia vai levar lá para o Senador Canedo? Será que ele vai a pé pra lá? Será que é porque dá para ele trabalhar a pé? Sendo que poderia recuperar esses espaços. Então, é isso que eu queria saber. É porque, assim, eu não tô brigando à toa, não, gente. Eu só queria entender, né? Que por que essas coisas acontecem e acontecem justamente próximos de eleições, né? E aí uma pessoa que não tem nenhum histórico de alguma coisa começa a apoiar outras. Tá. Aí eu queria entender, juro. E aí depois fala que eu que sou brigão, eu que sou implicante com determinadas coisas. Não, eu só quero entender. Por que tem um negócio no centro, né, que pode virar um Palácio da Cultura, por exemplo, que pode virar alguma coisa, sendo para que vai lá para próximo do Senador Canedo, que fica longe das pessoas que realmente precisam daquilo, né? Porque aí, próximo do Senador Canedo, já começa a ter alguma coisa de Senador Canedo. Exatamente, né? Perto da aldeia do Vale. Agora pensa para a pessoa que é pobre, que mora na periferia, não tem nem ônibus direito para ir lá. Como é que vai tentar um projeto cultural, de hip hop, por exemplo, ou tentar levar um projeto para a periferia, sendo que ela vai ter que ir lá longe, gastar um dinheiro que às vezes que não tem, para ir várias vezes, porque é super burocrático, para tentar um projeto para a escola, entendeu? Da periferia, né? E muita gente tem nem internet para poder entrar nas coisas. Ninguém preocupa, não. E aí essa cultura devia abraçar todo mundo, entendeu? Que seria o correto. Ia diminuir também a criminalidade e tudo mais com centros culturais. Ou se não, sabe o que é uma coisa que em alguns lugares isso funciona, gente?
um centro administrativo, né? Todos os prédios ali que não estão sendo usados para determinadas coisas, podiam se, né, deixar tudo num lugar só, concentrar. Né? Porque já que o nosso centro administrativo saiu e foi para lá, o que aconteceu então com um prédio daquele tamanho? Né? Que a gente só ouve assim, mudou isso para tal local, mas aí é onde entra. Agora, por que vai pegar um negócio e jogar quase para uma outra cidade, né? Sendo que podia fazer ali dentro? Mas são interesses, né? Eu até falo nós tentamos um projeto do Digo Festival mesmo, que é um festival de cinema LGBT e tudo mais, e aí nós recebemos no papel escrito que não existia público gay em Goiânia, tipo assim, que não existia interessados, e que se eu quisesse produzir alguma coisa relacionada a cinema, eu teria que divulgar no Facebook da Sauna. E as pessoas não sabem pesquisar, né? Porque saiu uma pesquisa recentemente mostrando que o Centro-Oeste é o lugar que tem a maior população LGBT do país. Não, mas certa pessoa que falou isso, às vezes ela quer continuar escondidinha. Então né? nós estamos nós fomos sequestrados, né? Os espaços culturais, agora eles estão... Existem as igrejas, mas se você for, às vezes, no teatro da prefeitura, está tendo lá a reunião das crocheteiras da Assembleia, num sábado à noite, então nem pauta nós temos, né? E aí essa questão do conservadorismo, essa questão toda cultural foi endemonizada para algo negativo, para algo que não deve existir, porque faz as pessoas pensarem. Então esses espaços estão sendo sequestrados, às vezes por eventos religiosos, dentro de um Estado laico, dentro de uma cultura que deveria ser para todos. E aí nós estamos nessa, tipo assim, isso que aconteceu com o Digo não foi agora, foi de anos atrás. Agora praticamente isso é quase na cara, né? Isso a gente briga, mas a gente já está acostumado com isso. Mas é uma falta de vontade mesmo, porque a cultura, o cinema, né, se ver representado, inclusive na questão do cinema goiano, é prejudicial para os poderosos, né? O que eu percebo é assim. Não dá para ser feito por 3 pessoas, por 4 pessoas, precisam de ter pessoas, né? As pessoas se juntarem para isso. O Ministério Público precisa entrar na história e começar a investigar muita coisa, até se quiser, né? Porque se não quiser também a gente não pode fazer milagres, né? Se não for de interesse de alguém. Mas eu acredito que o Ministério Público existe para isso, né? Para investigar coisas, para ajudar as pessoas. Mas tudo bem. Cristiano, nosso tempo é pouco. É muito assunto, né? É muito assunto, nosso tempo é pouco, mas a gente tem que encerrar. Mas foi ótimo receber você aqui. Eu que agradeço, Nicolas. É bom saber que a gente tem cinema em Goiás. Existe cinema, sim, vamos fazer acontecer. Vamos embora não, vamos ficar em Goiás. Quando acontecer o Digo, os outros festivais, a gente vai mostrar aqui para vocês também. Por favor, vamos todo mundo. Isso é ótimo. Vamos, tem que divulgar. A cultura tem que ser divulgada, gente. E a gente precisa de números, como você disse, né? Com os números a gente consegue mostrar para eles que nós existimos, que existe interesse, que as sessões estão lotadas, que as pessoas querem ir no teatro, querem ir no cinema. Então, o mínimo que você pode fazer é acompanhar tudo isso e viver. Se tem um espetáculo de Goiás, vamos assistir e prestigiar. E eu volto a repetir que eu quero acreditar que a Secretaria de Cultura vai funcionar, tá, gente? Gente, obrigado por assistir a gente mais uma vez, por ter ouvido a gente mais uma vez. E, Cristiano, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E foi bom, né, Lai? Foi ótimo e a gente precisa falar disso sempre. Sempre. A gente volta no próximo programa. Até mais, gente.